Aulas de guitarra e violão, como vai? Juliano, Lu, Lázaro, pessoal que está entrando por aqui, já no Instagram com 406 pessoas, 400, quase 500 pessoas, aqui também pelo nosso StreamYard, estamos ao vivo, 454 pessoas, já aumentando. É isso aí, pessoal. Muito bem, Leonardo Santos, lembrando aqui também entrevista para a CNN. É isso, sejam todos muito boa noite. Em primeiro lugar, Feliz Natal, né? O Natal não é só um dia, o Natal é um período que ainda não acabou. Então, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, sempre lembrando do motivo do Natal, não é? Que é Deus encarnado na Terra, que é a vinda de Jesus Cristo e a mensagem de amor, de caridade. Então, em primeiro lugar, né? Bem-vindos e vamos procurar manter acesa essa chama do Natal em nós. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Para quem está vindo pela primeira vez aqui, né? Esse é o último domingo do ano. Nós temos essa tradição de fazermos a retrospectiva já há mais de 7 anos. Essa será a última do ano. Domingo que vem teremos a primeira do ano. E vamos em frente, porque aqui você se informa de verdade e tem acesso aos meus comentários sobre os principais fatos da semana, tá bom? Muita gente que acompanha. Ô, João Bonatti, eu já expliquei isso, já fiz vídeo falando isso. Está perguntando sobre o projeto de lei lá, o 4614. Quero dizer que a estratégia deu certo, o Lula vetou, tá? Eu volto a falar sobre isso, mas já gravei vídeo, já expliquei, o pessoal do movimento dos autistas já explicou que eu não votei contra os autistas. Então, no finalzinho eu explico de novo, tá? Porque a gente precisa avançar aí nos temas, mas eu explico de novo, não tem problema. Vamos lá. Mas agora um tema muito importante, então bem-vindo quem já é recorrente aqui, os reincidentes, muito bem-vindos, e aqueles que estão vindo pela primeira vez, fiquem por aqui, porque aqui realmente você se informa do que aconteceu, compartilha a sua opinião e fica sabendo da minha opinião sobre os fatos, ok? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, segunda-feira, dia 23, foi publicado na véspera do Natal o decreto assinado por Lula que limita o uso da força policial em todo o país e virou alvo de embate, mais um embate entre esse governo que não apoia a polícia, não é? Não apoia os cidadãos de bem, mas apoia a bandidagem. Então, é preciso dizer que não só parlamentares da oposição, como vários governadores, se manifestaram contra esse decreto absurdo, que na prática diz o seguinte, que o policial só pode atirar depois que ele tiver recebido um tiro. É praticamente isso que diz o decreto, né? Isso aí vai de acordo com a política de desarmamento até da polícia que esse governo tem, né? Olha só, o uso da força deve ser evitado. Para implementar essas medidas, os profissionais terão que passar por uma capacitação. Para o governador do Rio, né, o Rio que está entregue à bandidagem, Cláudio Castro, o governo Lula erra ao propor mudanças sem a devida discussão com os governadores. O texto do governo Lula condiciona a implementação das medidas para que os governos estaduais tenham acesso aos repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, gente, embora muita gente fale assim, mas ele não pode legislar para a polícia dos estados. Não, não pode. Realmente,
Ele não pode legislar para as polícias dos estados que estão ligadas aos governadores, mas na medida em que ele condiciona o recebimento do Fundo de Segurança Pública ao cumprimento dessas medidas que são terríveis, que botam em risco a vida dos policiais e deixam os bandidos cada vez mais à vontade, né, eles estão interferindo, sim. E aí, gente, é tal coisa, né? Como é que os governadores de oposição implementam a sua própria política se eles dependem cada vez mais do dinheiro, do din-din, do tesouro? Né? Então, isso é só uma amostra do que vai acontecer com a implementação dessa reforma tributária, que também deixa todo o dinheiro na mão do governo federal, que vai soltando lá, né, para os governadores e prefeitos. Vai soltar para quem comer na mãozinha deles, tá? Do governo federal. Esse é o absurdo. Bom, mas eu quero dizer que, olha só, o Fundo Nacional de Segurança Pública, né, os repasses são feitos por meio de recursos recebidos pelas loterias federais. O montante reservado para o fundo deve ser de aproximadamente 1,1 bilhão em 2025. E os recursos das transferências podem ser utilizados para o combate ao crime organizado, a defesa patrimonial, a redução de mortes violentas internacionais, a valorização da qualidade de vida do profissional da segurança pública e o enfrentamento à violência contra a mulher. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a medida é uma chantagem do governo federal. Abre aspas, palavras do Ronaldo Caiado. O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados que acaba favorecendo a criminalidade. Bom, pessoal, quero dizer que parlamentares da oposição, como eu e outros, né, discutimos a apresentação de um projeto de decreto legislativo para assustar o texto do governo Lula e apresentamos, mas a medida vai precisar ser aprovada na Câmara e no Senado após o fim do recesso legislativo. Agora a gente só volta em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Até lá, né, durma-se com um barulho desses, não é? É claro que os especialistas aí, né, da Globo devem estar achando lindo. Mas eu vi um jornalista, comentarista lá, que sempre dá umas ideias completamente de esquerda, até ele, falando que esse negócio não vai dar certo, do policial ter que ficar fazendo relatório de cada abordagem que ele fizer. Ele já falou, até esse jornalista da Globo News, gente, agora eu esqueci o nome dele, mas é um que é super, super esquerdalha, né? Falou que não vai dar certo uma coisa dessas. Realmente não tem como dar certo. Bom, e o governo Lula bate um novo recorde. Vamos lá. Voltando aqui. O governo Lula bate um novo recorde histórico a autorizar a liberação de 16,8 bilhões da Lei Rouanet, né, para produções culturais no ano de 2024. O valor é maior do que a soma do ano passado e superou os 4 anos do ex-presidente Bolsonaro, né? E a gente sabe que quem se utiliza dessa Lei Rouanet, quem realmente se beneficia, são artistas do calibre de Chico Buarque, Caetano Veloso, Daniela Mercury, ou seja, na verdade, pessoas que não precisariam da Lei Rouanet, né? Mas que hoje em dia, Emerson Kruger, né, praticamente só vivem disso, porque graças às suas manifestações políticas, graças a terem feito L, os shows estão ficando cada vez mais vazios. Cláudia Raia e outros que ganham milhões da Lei Rouanet, enquanto artistas realmente que teriam necessidade, que poderiam se valer desses valores, não é, GG? Um abraço para você aí nos Estados Unidos. Essas pessoas acabam ficando de fora,
porque os empresários, as pessoas acabam preferindo apostar nos nomes já conhecidos, né? E são esses artistas que fazem o L, fizeram o L e defendem o governo para tudo, não é de graça. Essa defesa incondicional que eles fazem do governo é à custa de muito din-din, certo? Vamos lá. Na terça-feira, dia 24, véspera do Natal, o movimento Advogados de Direita do Brasil acusou o ministro Alexandre de Moraes de violar a lei de execução penal ao mandar prender novamente o ex-deputado Daniel Silveira, sob a alegação de descumprir medidas cautelares ao buscar atendimento médico de madrugada em Petrópolis. Daniel Silveira ganhou a liberdade condicional no dia 20. A gente aqui celebrou o fato de que ele passaria o Natal e o Ano Novo em casa, né? O que não é realidade, infelizmente. Ele passou mal, procurou o Hospital de Santa Teresa no dia 20, apresentou queixas de dor lombar, irradiando pelo flanco e histórico de insuficiência renal, conforme documentação médica. Após exames de sangue e urina, foi liberado com recomendação para procurar um nefrologista, que é um médico, Roberto Queiroz, né, que é especializado exatamente nos rins, né, tratamento renal. Ele chegou em casa às 2h10 da manhã, o que o ministro Alexandre de Moraes caracterizou como violação às condições da liberdade condicional, permanecer em casa entre 22 e 6 horas da manhã. Ele argumentou, o ministro, que ele deveria ter pedido autorização judicial para ir ao hospital. Vai que dá tempo, né? Dá tempo, sim, de você ligar para o seu, você morrendo de dor, aí você liga para o seu advogado, aí tem que peticionar, aí é véspera de Natal, praticamente, o ministro não está lá de plantão, ou não tem pressa em despachar, assim como não despachou, né, o pedido de liberdade do Clezão, que acabou morrendo na prisão, não é? E aí, talvez o Daniel devesse ter ficado sofrendo, morrendo de dor em casa, quem sabe até morrido por falta de tratamento. E aí ele não estaria descumprindo as condições, né, da liberdade dele, né? O que é completamente absurdo, né? Porque ele já ficou mais tempo preso do que a maioria dos bandidos fica preso aí, né? E outra, a gente está assistindo o quê? O cara sai na saidinha, o cara condenado sai na saidinha, comete um crime, o policial flagra ele cometendo um crime, deveria recolhê-lo à penitenciária, né? Isso seria o normal. O que acontece? O CNJ baixou agora uma norma dizendo que não, suspendeu a resolução que permitia que o policial fizesse o que ele tem que fazer, que é prender quem está cometendo um crime, e aí diz que não pode prender, não. Precisa de decisão judicial para prender o cara que está cometendo crime na saidinha. Tá? Então, para bandido que está cometendo crime, o CNJ vai e protege, não pode ser preso. Agora, para o Daniel, que foi preso sem cometer crime, condenado a quase 9 anos de cadeia pelo uso da palavra enquanto parlamentar, que recebeu o indulto do presidente Bolsonaro. Ou seja, o crime dele, se ele tivesse cometido qualquer crime, estaria extinto, acabado, não tem mais crime, foi anulado, foi apagado da vida, do currículo. Aí o Supremo foi, numa decisão inédita, foi lá e revogou a graça ou o indulto, coisa que não poderiam ter feito, porque isso é uma decisão, uma prerrogativa do presidente da República, tá? Já aconteceu na época do governo Temer, que o Temer indultou, né, no indulto de Natal, uns bandidos meio barra pesada, alguém recorreu contra isso e o Supremo disse que isso era prerrogativa do presidente, que ele não podia entrar no mérito, tá certo? Na época o pessoal ficou revoltado e eu falei, bom, é isso que diz a lei, eles cumpriram a lei. Agora, no caso do Daniel, eles descumpriram a lei, descumpriram a Constituição. Olha no caso do Biden, o Biden anistiou os crimes do seu filho. Olha que coisa absurda.
crime grosso do filho dele, que tem a ver com desvio de dinheiro, receber dinheiro de outro país, coisa grossa mesmo, né? Que foi escondido durante a eleição passada lá, que ele ganhou do Trump, esconderam esses escândalos, e agora o Biden anistiou o filho dele. Aí do Daniel Silveira disseram que o Bolsonaro teve um desvio de finalidade, que ele anistiou, na verdade, um amigo. Quer dizer, gente, isso não existe. Isso é tão absurdo, tão absurdo. E aí está aí de volta o Daniel Silveira em mais uma decisão totalmente ilegal, inconstitucional, imoral e tirânica, tá? Que está sendo, inclusive, denunciada, né, nas cortes de direitos humanos, né, como tortura. Então, tá aí, é um absurdo o que está acontecendo, e é por isso que o movimento Advogado de Direita Brasil denunciou, acusou o Alexandre de Moraes por mais essa ação dele, tá? Vamos lá. Éric e Larissa falando de uma campanha de ódio da esquerda da Yasmin, uma menina que joga tênis de mesa, que, como o pessoal da direita apoia, que ela está sofrendo. Eu não vi, eu não vi. Depois eu vou tentar ver o que é isso, tá? Eu não vi. Bom, gente. A gente viu, acompanhou aí o que o Conanda fez também, na véspera do Natal. Autorizaram, né? Fizeram aí baixaram uma resolução autorizando o aborto de meninas até 14 anos que engravidem, que você já tem que supor que foi estupro, e autorizando o aborto em qualquer idade sem consentimento dos pais. Né? Então, o juiz federal Leonardo Todesco Paupério, de Brasília, suspendeu a publicação da resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi aprovada na segunda-feira, que facilita, como eu falei aqui, o aborto em casos de crianças e adolescentes que relatarem gestação resultante de estupro e tal. Só que, na verdade, já se presume estupro quando tem menos de 14 anos, tá? Pode ter sido até consentido, mas o estupro já é presumido. Bom, a resolução possibilita que uma menina grávida que relate gestação resultante de abuso possa abortar sem o consentimento dos pais e prevê ainda que ela seja levada rapidamente a algum hospital que realize o aborto, tenha garantido o direito ao sigilo sobre sua identidade. Bom, isso aí, essa questão do sigilo, eu acho que isso aí é importante mesmo, né? Não precisa apresentar boletim de ocorrência relatando a violência, isso é um absurdo, tá? Isso é para favorecer o estuprador, tá certo? E tampouco ela precisa de autorização judicial para realizar o procedimento. E essa resolução prevê a realização do aborto até o limite de 9 meses de gravidez. A criança está formada, está pronta para nascer, está pronta, pode nascer a qualquer momento, tá? E, no entanto, eles, ao invés de fazerem o parto dessa criança, né, dessa adolescente, obviamente, num caso como esse, possivelmente seria uma cesariana, eles vão ter que tirar a criança, né, sacrificar a criança. Então, isso é de uma crueldade, gente. Ontem foi o dia dos Santos Inocentes. Ontem, na igreja, a gente comemora o dia dos Santos Inocentes, né, que são os mártires, aquelas crianças até 2 anos de idade que Herodes mandou matar. Todos os meninos até 2 anos de idade, quando Jesus nasceu, e os reis magos enganaram Herodes, não contaram onde estava o menino. Jesus, Maria e José foram para o Egito, e Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade, né? Então, essas crianças foram chamadas dos santos inocentes. E essas crianças, esses bebês que estão sendo abortados agora, são os santos inocentes da nossa época, tá? Felizmente, o juiz
suspendeu essa resolução. Eu apresentei uma representação ao Ministério Público contra a aplicação dessa resolução ilegal e inconstitucional, de qualquer forma, né? A deputada Cris Tonieto se manifestou nas redes sociais a favor da aprovação de um projeto de sua autoria, que acaba com a competência normativa do CONANDA. Eu acho que isso é importante, tem que tirar essa competência do CONANDA, porque esses assuntos têm que passar pelo Congresso Nacional, tá? Vejam, o Congresso se recusa a liberar o aborto, né? Já tem as hipóteses legais que os progressistas, né, que na verdade são o pessoal da cultura woke, do movimento woke. Eu não gosto nem de usar o nome progressista, porque a pessoa que ouve assim pensa que é questão de progresso. Não é progresso, é da cultura da morte, tá? Eles estão sempre tentando ampliar, né? E deputada Cris Tonieto, apoio totalmente seu projeto. Vamos ver se a gente consegue aprová-lo e tirar esse poder normativo do CONANDA. Isso não é possível. Bom, parabéns à senadora Damares Alves, tá? Que recorreu à justiça, né, e conseguiu essa medida cautelar. Na quarta-feira, dia 25/12, que foi exatamente o dia do Natal, o que a gente publicou aí, né? Que o brasileiro que quiser comer picanha na virada do ano pagará mais caro no corte da carne em comparação ao Réveillon anterior. O preço médio de 1 quilo do corte estava R$ 77,44 em novembro, dado mais recente disponível de 9,77 mais caro que o valor no fim de 2023, que era 67,67. Bom, a gente sabe também, né, que o IBGE ele já alterou os dados, né? Então a gente já desconfia de tudo que eles falam. Então, até as medidas que a gente fala aqui, a gente sabe que elas são piores do que o que é realmente publicado, tá? Gente, a usina hidrelétrica de Itaipu vai encerrar o ano de 2024 com uma dívida aproximada de 333 milhões de reais, de acordo com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Na avaliação de agentes do setor elétrico, parte do rombo pode ser explicado por um orçamento paralelo, com verbas destinadas para eventos sem nenhuma relação com a geração de energia elétrica. Esses repasses não passam pelo crivo da instituição, de instituições responsáveis por fiscalizar o orçamento público, como o TCU ou o Congresso Nacional. Itaipu é uma empresa binacional comandada pelo Brasil e pelo Paraguai. Então, segundo a apuração do Poder 360, os patrocínios da hidrelétrica a eventos dispararam a partir de maio de 2023, 2 meses depois de o Enio Verri, do PT, assumir como diretor-geral brasileiro da estatal. Seu nome, claro, foi indicado pelo Lula. A primeira-dama Janja teve influência em parte desses repasses paralelos. Desde então, foram mais de 400 patrocínios de campeonatos esportivos até eventos de cunho político, como o balanço crítico da Lava Jato em outubro de 2023. De acordo com a cartilha de patrocínio de Itaipu, são vedados repasses para ações que possuam caráter político, eleitoral ou partidário, mas, pelo visto, isso não está sendo observado. Na época do Bolsonaro, Itaipu deu lucro, deu muito lucro, tá? Agora o prejuízo está aí, não só de Itaipu, como de tantas estatais, né? Além de Itaipu, repasses do Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Petrobras. Itaipu também destinará cerca de 1,3 bilhão para a realização do COP30 em Belém, em novembro, Belém do Pará, em novembro de 2025. Em agosto de 24, Janja disse que a hidrelétrica poderia patrocinar a seleção brasileira de canoagem. Valeu, Alex Moreira. Venha a Brasília, sim, e nos procure no gabinete. Terei prazer em recebê-lo aqui para ver o seu projeto com as escolas.
Na quinta-feira, dia 26/12, o ministro Fux, do STF, rejeitou queixa-crime apresentada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro contra a deputada Érica Hilton do PSOL por calúnia e difamação. O ministro considerou ser inequívoco, atenção, inequívoco, ou seja, não tem dúvida nenhuma, é inequívoco que Érica Hilton está protegida pela imunidade parlamentar. Viu, gente? Imunidade parlamentar. Doutora Andréa Quadros, um abraço para você. Anitta Reis começou a nos seguir. Fique por aqui, acompanhe a nossa live. Gente, Érica Hilton está indubitavelmente, inquestionavelmente, de forma inequívoca, coberta, protegida pela imunidade parlamentar, que está lá no artigo 53 da Constituição Federal e que, por algum motivo, só é aplicado para os parlamentares da esquerda, quando ofendem pessoas da direita, conservadores, qualquer pessoa ligada ao presidente, ex-presidente Bolsonaro. Por algum motivo, quando esse artigo deveria ser aplicado aos parlamentares da direita, ele não se aplica. Ele desaparece, ele fica invisível, ele fica esquecido, ou ele é interpretado de uma outra forma. A imunidade não é absoluta. Se a imunidade fosse absoluta, aquele policial que atirou alguém de uma ponte, estaria ele protegido pela liberdade de expressão? E por aí vai, né? As abobrinhas que a gente ouve, assim, são absurdas. Damião Castro, boa noite, assistindo aqui a nossa live. Então, Viagem pela Bíblia Oficial entrou, deixe-me aqui acenar para você. Viagem pela Bíblia, parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, vou recomendar que vocês acessem esse perfil Viagem pela Bíblia. Eles têm, eu recebi de presente um jogo para ser jogado em família, com perguntas sobre a Bíblia. Então, você vai aprendendo a respeito da Bíblia, do Evangelho, de forma lúdica. É muito bom, tá? Eu recomendo. Bom, gente, então, voltando aqui. Então, o ministro Fux entendeu acertadamente que a Érica Hilton está acobertada, protegida pela imunidade parlamentar. O que nós queremos é que o Supremo, que o ministro Fux, que todos os demais ministros entendam que qualquer parlamentar, esquerda, direita, centro, de cima, de baixo, não interessa, está da mesma forma protegido pela imunidade parlamentar. Vamos lá. Na época, né, para quem não sabe, quando Michele Bolsonaro foi receber uma homenagem na Prefeitura de São Paulo, com a entrega do título de cidadã paulistana, Érica Hilton publicou: não dá nem para homenagear Michele Bolsonaro por nunca ter sumido com um cachorro de outra família, porque literalmente até isso ela fez. Comentário leviano, comentário rasteiro, baixo, ridículo, mas é o comentário de uma parlamentar que tem imunidade parlamentar, né? Bom, o comentário fez referência a um episódio de 2020, quando Michele adotou um cachorro que teria sido resgatado por um funcionário após aparecer nos fundos do Palácio do Planalto. Depois descobriu-se que o animal já tinha dono e o cachorro foi devolvido. No processo, a defesa de Michele afirma que as circunstâncias sobre como o cachorro foi parar no Palácio do Planalto estavam esclarecidas e Hilton usou do episódio para insinuar má-fé na conduta de Michele. A ex-primeira-dama pediu 15 mil de indenização e Luiz Fux rejeitou o pedido ao considerar que a publicação está diretamente ligada ao exercício do mandato parlamentar, o que configuraria proteção por imunidade parlamentar. Registre-se isso daí, tá bom? Sandro Moreira.
Um abraço para você também. Emerson 7344 Sergipe ama você, muito obrigada. Vamos lá. Gente, um morador de rua, então, que está preso desde há mais de um ano, após ser acusado sem provas de ter participado dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Jefferson Franca da Costa Figueiredo, de 31 anos, é andarilho e foi preso em um primeiro momento na manhã de 8 de janeiro de 2023, em frente ao QG, em Brasília. Ele contou ter ido ao local na noite anterior para buscar abrigo e comida, após ter sido impedido de ficar em um shopping popular. Ele havia chegado a Brasília naquele domingo de carona em um caminhão e não tinha onde dormir, de acordo com a Defensoria Pública da União, que faz a defesa do denunciado. Ele foi solto 9 dias depois, em 18 de janeiro, mas retornou à prisão em dezembro após descumprir medidas cautelares. Vai ver que ele foi obrigado a ficar em casa, só que ele é morador de rua e não tem casa. Aí fica difícil, né? Realmente. Mais um absurdo. Mais um absurdo dessas decisões totalmente tirânicas. Carlos Augusto Moreira, Gugu, te amo, você me representa, Bia, muito obrigada. Jerry Silva, parabéns pelo ótimo trabalho, obrigada. Vamos lá, pessoal. Embora não possua cargo formal no governo, a primeira-dama, Janja da Silva, dispõe de uma equipe de ao menos 12 pessoas à sua disposição. Segundo informações reveladas pelos próprios militantes do PT e servidores da presidência, a equipe custa cerca de R$160 mil mensais em salários e já acumula despesa de 1,2 milhão em viagens desde o início do governo Lula. E esse dinheiro sai do seu bolso, do nosso bolso, do bolso do contribuinte, com uma pessoa que não tem cargo público. E esse tem toda entourage à sua volta. O caso foi divulgado pelo jornal do Estado de São Paulo na quinta-feira. O grupo trabalha com Janja, inclui um militar, como ajudante de ordens, fotógrafos, especialistas em redes sociais, assessora de imprensa. Como ela não tem cargo público, os funcionários constam como contratados de outros setores do governo. Zero transparência, até porque ela não poderia ter esses servidores, né, à sua disposição. Vamos lá. Gente, e o Haddad? E o pessoal do Ministério da Economia, que retirou a foto do ministro Paulo Guedes, da galeria de ex-ministros lá do Ministério da Fazenda, da Economia. Vocês acreditam nisso, gente? É esse povo. Aí teve gente que comentou: não, isso é uma grosseria. Eu falei: não, grosseria não, isso não é grosseria. Antes fosse grosseria apenas. Isso é uma ação para reescrever a história nos moldes de 1984. Alguém ainda não leu 1984, gente? Eu recomendo demais, vocês precisam ler. Do George Orwell, 1984. O passado era reescrito, até os jornais eram reescritos. Gente, eles retiraram a fotografia do ministro Paulo Guedes, tá? É uma galeria de ex-ministros, não importa se eles gostam, se eles não gostam. Esse povo não aceita, eles não aceitam democracia, eles não aceitam a oposição, eles não aceitam o diferente, quem não é como eles querem. É isso, Roberto, da 1711, é isso. Eles querem apagar a história. Tá? Essas pessoas são ruins, são do mal, são mentirosas, tá? São mentirosas, querem reescrever a história, tá? Assim como estão querendo agora trocar nome de tudo quanto é rua, ponte, monumento, que seja ligado, né, aos militares do passado, para colocar, como foi feito aqui em Brasília, né, de um estudante desaparecido, né? Mas eles querem reescrever a história, tá certo? Gente, eles não têm nenhum apego à verdade. Eles odeiam a verdade.
eles só ligam para a narrativa deles, só para a mentira, tá? Então, isso é tão absurdo, mas eu fico pensando, né? O Haddad, com aquela pose dele, de quem não entende nada de economia, mas que tenta passar a imagem de uma pessoa séria, ele tenta, né? Permitir isso, né? Ou até liderar o movimento, sei lá, no seu ministério, tá certo? A foto do ex-ministro que estava na galeria, né? A informação saiu de lá, sumiu de lá. A informação foi revelada pela Folha de São Paulo na quinta-feira. A galeria conta com fotos dos ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci, do primeiro mandato do presidente Lula, Joaquim Levy, do segundo mandato da ex-presidente Dilma, de Henrique Meirelles, do governo do ex-presidente Michel Temer. O mural ainda conta com retratos ex-ministros como Guido Mantega, Nelson Barbosa, Eduardo Gardia. Ministro Guedes foi o melhor ministro da economia que a gente já teve, dirigiu a pasta de 2019 a 2022, e eu confesso que ele deve estar aliviado até de não ter a sua foto no meio de tanta gente incompetente, tá? Mas independente de qualquer alívio que ele possa ter, isso é uma barbárie. É uma barbárie que eles estão fazendo. Essa gente é que nem um bando de gafanhoto solta numa lavoura, destruindo tudo. Vamos lá. Sexta-feira, dia 27/12, o ano de 2024 foi marcado por uma forte turbulência em duas das maiores potências políticas da Europa, Alemanha e França. No meio disso, a Itália, né, surge, né, como um refúgio de liderança forte e de estabilidade no continente. A Itália sob o comando da primeira-dama de direita, Giorgia Meloni. Ela está emergindo como um refúgio de estabilidade no continente. O parlamento alemão derrubou o governo do chanceler Olaf Scholz, que perdeu uma votação de confiança depois de acompanhar o colapso de uma coalizão frágil formada por sociais-democratas, verdes e liberais. Com isso, o país realizará eleições gerais antecipadas que estão previstas para 23 de fevereiro. Nesse mesmo sentido, o presidente francês Emmanuel Macron enfrenta uma fase delicada em sua gestão após mais uma queda de governo. Pressionado, o líder europeu precisou escolher rapidamente o antigo aliado centrista para ocupar o cargo de premier no lugar do conservador Michel Barnier, 9 dias após uma votação de desconfiança ter derrubado seu executivo, o mais curto do país desde a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, a nomeação de Macron foi uma aposta à ala mais esquerda da sua aliança, na esperança de ganhar a indulgência dos socialistas, apesar disso não ser uma garantia de estabilidade de sua administração. Ok. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E o Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, está saindo melhor do que a encomenda, hein? O sobrinho da Dilma, né? Já chega vereador por Belo Horizonte, mentindo à vontade nas redes. Esse não é acusado de fake news, esse não tem as redes derrubadas, esse não vai para o inquérito das fake news. Engraçadinho ele, né? Pois bem, olhem o que ele postou. Ele disse que o Lula havia vetado um artigo que retirava direito dos autistas, que a direita fez de tudo para tirar o direito dos autistas, mas graças ao Lula, graças à esquerda e ao PT, os autistas estavam a salvo, né? Bom, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: o projeto esse que veio horroroso, que tirava direitos dos autistas, de todo mundo praticamente que recebia BPC, não só autista, dos idosos, que colocava que se tivesse 2 autistas na mesma casa, como esse valor do BPC ia compor a renda, que só um ia receber, se tivesse um autíssimo idoso, só um ia receber, se tivesse um pai, como tem muitos, que abandonaram os filhos doentes e constitui outra família e não contribui em nada com os filhos, a mãe é que tem que cuidar de tudo.
essa renda desse pai com a outra casa ia contar para isso, então eles iam perder o direito, né? Ou seja, o projeto era um horror, um horror. Na Câmara dos Deputados, nós conseguimos melhorar de 85% a 90% do texto. Ficou uma falha, que era a questão dos autistas nível 1, chamados de autista leve, que a gente sabe que leve não é fácil. Ficou só esse ponto, que a gente ia ganhar numa votação de um destaque do PSOL, já estava tudo certo, tá? A gente ia votar, o destaque do PSOL, já tínhamos 300 votos, estava tudo certo para derrotar o governo. Quando o governo insistiu, e o PSOL acabou retirando o destaque, então o texto passou 90% melhor e mais, salvando o Fundo Constitucional do DF, que o governo colocou lá de maldade, e esse fundo é que sustenta 100% da segurança pública do DF, 100% da segurança pública do DF, e metade, pelo menos, da saúde e da educação. E ele é usufruído, né? Esses serviços são usufruídos por todos que vêm a Brasília, não só por quem mora aqui, mas por quem trabalha, deputados de todos os estados que ficam aqui vários dias da semana, senadores, embaixadores, todo mundo que vem trabalhar em Brasília, pessoas, homens de negócio, mulheres de negócio que vêm a Brasília resolver questões com o governo, enfim, todo mundo que frequenta Brasília usufrui, né, desses serviços. E aí o governo, de maldade, colocou ali, ou seja, nós, deputados do Distrito Federal, fomos obrigados. Primeiro, trabalhamos para melhorar o texto em 90%. Depois, nós tivemos que votar a favor do relatório que retirou o fundo constitucional do texto. Então, fica claro e evidente que eu, como deputada do DF, jamais poderia votar contra. Então, não votei contra os autistas, votei a favor do fundo constitucional. Bia Sade. Muito bem. Então, Flávia Sade. Bom, aí o que acontece? Foi para o Senado, lá nós trabalhamos muito no Senado, tá? Trabalhamos muito no Senado. Um destaque da senadora Damares, igual aconteceu na Câmara, ela fez um destaque, só que lá não tinha a garantia de ganhar, né? O governo estava trabalhando pesado ali para conseguir os votos, pesado. Então, o que foi proposto ali para a senadora Damares? Eu estava ali ao lado dela e ao lado do pessoal do movimento dos autistas, inclusive a Luciana, quero mandar um beijo para a Luciana, tá? Mãe do Bernardo, que também estava lá, o Bernardo que é autista. E o que aconteceu? O governo, o líder do governo, Jacques Wagner, propôs um acordo. Mexeram no texto para deixar de uma forma que o Lula poderia vetar só essa questão dos autistas. Eles estavam com medo de perder, mas a gente não tinha garantia de ganhar. Entende? O governo com medo de perder e o escândalo estava armado, né? Porque o movimento dos autistas, graças a Deus, é muito forte, estavam pressionando demais. O governo estava com medo de perder, mas nós não tínhamos garantia de ganhar. Então, diante desse acordo feito publicamente, a senadora Damares achou melhor, então, retirar, não colocar para votação e deixar o Lula vetar. O Lula simplesmente cumpriu o acordo que foi feito pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tá? E, com isso, os autistas leves, nível 1, conseguiram voltar a ter direito ao BPC. E o pessoal de Down, né? Graças a Deus, ficou tudo salvo. Então, salvamos o Fundo Constitucional do DF e salvamos, né, o pessoal do BPC e os autistas. Ainda ficou alguma coisa, como a questão do CID, né, que muita gente é contrária, outros são favoráveis. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ter um debate sobre isso, tá? Mas essa luta foi ganha, e foi ganha graças, em primeiro lugar, ao movimento dos autistas, tá? Ao pessoal do BPC, ao movimento das pessoas que se engajaram de verdade. E aí, eu preciso dizer, Nádia Heloísa, graças à oposição, que lutou com garra, tá? Com muita garra. E vários parlamentares que são ali do centro, mas que também resolveram
apoiar essa causa. E eu quero cumprimentar a Michele Bolsonaro, a Soraya Santos, do meu partido, que lutou muito por essa causa, a Michele, que se engajou, entrou em contato com o relator, que foi muito sensível, como eu disse na Câmara, o Isnaldo Bulhões, o Isnaldinho, ele melhorou 90% o texto, ele tirou toda a tranqueira que o governo tinha colocado, que ia ferrar geral com quem ganha BPC, mas ia ferrar e muito. Aí vem esse menininho, esse palhacinho desse sobrinho da Dilma mentir descaradamente, querer dar a vitória, né? Assim, os louros dessa vitória para o governo, para o Lula, para o PT. Pois o texto péssimo que teve que ser derrotado era do PT. E o Lula não fez nada mais do que a obrigação dele, depois de um acordo feito em público no Senado pelo seu líder, para que ele vetasse isso. Se ele não vetasse, ia ser a desmoralização total do líder do governo, que não ia mais poder aparecer, ia ficar completamente desmoralizado, nunca mais ia poder fazer acordo nenhum. Bom, gente, está mais do que explicada essa história. Eu estou muito feliz com essa grande vitória dos autistas, dos vulneráveis que recebem BPC. Essa vitória é de todo mundo, menos do Lula, da esquerda e do PT, que queriam acabar com, né, o pessoal que recebe BPC. Outra coisa, mesma coisa a história do DPVAT, tá? Nós acabamos com o DPVAT, foi vitória da oposição. A emenda foi minha de acabar com o DPVAT. Nós lutamos, fizemos acordo para acabar com o DPVAT. O governo traiu o acordo na noite que a gente estava votando, que era para ter retirado do texto o DPVAT, ou seja, acabava com o DPVAT. Eles traíram o acordo, mentiram, traíram. Por sorte, né, encerrou a sessão, voltou no dia seguinte. No dia seguinte, eles viram que eles iam perder feio. Aí eles fizeram um acordo para votar pelo fim do DPVAT. Graças à oposição. Mas eles são muito cara de pau. Eles vão para a rede e falam assim: vitória do governo, não tem mais DPVAT. Foram eles que recriaram o DPVAT. Bolsonaro acabou. Eles recriaram, vem querer cantar de galo aqui agora, da mesma coisa que aconteceu com a carne na cesta básica. A carne na cesta básica foi uma emenda do PL, eu tinha uma, o deputado Passarinho tinha outra, vários deputados do PL tinham emendas, tá? Eles não queriam a carne na cesta básica, o governo não queria a carne na cesta básica. Nós fomos começar com o presidente Bolsonaro, ele ligou para o líder do PL, falou: mantém a emenda, vamos lutar por isso, vamos ganhar. Quando eles viram que eles iam perder o destaque nosso do PL, na última hora eles votaram a favor, porque eles iam ter que botar lá a digitalzinha deles contra a carne na cesta básica. Ganhamos, a oposição ganhou um destaque nosso. Sabe o que a imprensa falou no dia seguinte? Graças ao governo, cesta básica tem carne. Gente, esse povo é muito mentiroso. É muito mentiroso. É uma coisa assim horrorosa, tá? Mas a gente está aqui para contar a verdade para vocês. Aqui vocês ficam sabendo da verdade, ok? Vamos lá. Gente, a Advocacia Geral da União questionou o Google sobre a cotação do dólar exibida pela Big Tech em seu buscador. Isso é mais um episódio protagonizado pelo órgão para pressionar as redes sociais contra o que considera desinformação. Eu vou falar sobre essa questão de desinformação para vocês. O órgão comandado por Jorge Messias, o Messias, né, reagiu depois que o Google mostrou em sua plataforma de busca a cotação da moeda norte-americana de 6,38, mesmo com o mercado brasileiro de câmbio fechado para o feriado de Natal. O caso virou notícia, gerou especulações nas redes sobre uma nova disparada do dólar na semana, já que a moeda estava sendo negociada a 6,15 no dia anterior, segundo o Banco Central. A AGU pediu ao Banco Central dados sobre a cotação oficial do dólar que possam subsidiar uma atuação da Procuradoria-Geral da União em relação ao buscador Google. Diante da cobrança e da repercussão negativa, o Google decidiu suspender temporariamente o serviço que mostra a cotação do dólar em tempo real no buscador e no Google Finanças. Gente, eu quero dizer o seguinte:
Desinformação não se combate com censura, se combate com informação. E eu quero dizer para vocês que eu assisti um vídeo da Renata Barreto. Acompanhem. Quem não segue a Renata Barreto, siga a Renata Barreto. Ela fez um vídeo, ela trabalha com isso. Ela explicou que essa cotação que estava sendo colocada não era real, porque o mercado estava fechado, portanto, não havia uma cotação oficial, tá? E ela informou. Agora, não tem que a AGU ir pressionar o Google, porque agora está fazendo censura. O Google, vocês lembram? Vocês lembram da truculência do Flávio Dino quando era ministro da Justiça, dizendo que acabou essa história de liberdade de expressão, que as plataformas iam ter que se adaptar, né, a eles, ao governo, que se não fizesse o que o governo quisesse, né, se o Congresso não regulasse, o governo ia regular, senão o Supremo ia regular. E é isso que eles estão fazendo. Mas desinformação, e aí, no caso, houve uma informação equivocada, como existem tantas outras, você corrige com boa informação, nunca com truculência, nunca com intimidação e nunca com censura. Isso é gravíssimo. Essa censura é mais grave do que a desinformação. Muito mais grave. Vamos lá. Estatais federais sofrem um processo de deterioração durante o terceiro mandato do Lula. Segundo especialistas, os resultados primários das companhias levantado pelo Banco Central, o resultado, né, levantado pelo Banco Central, corrobora essa visão. Quer dizer, confirma essa visão, né? Dados atualizados do BC em 2023, do Bacen, né, até outubro deste ano, o rombo das empresas públicas federais somou 5,1 bilhões. Apenas neste ano, até outubro, o déficit é de 4,45 bilhões, o maior da série histórica para o período, descontada a inflação. Por enquanto, também é maior de todos os anos fechados. Para efeito de comparação, durante os 2 últimos anos do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, quando as contas públicas e das estatais entraram em um processo bastante crítico, o déficit dessas companhias foi menor do que o valor atual. De 2013 até outubro de 2014, o rombo das empresas públicas federais foi de 1,8 bi, descontado a inflação, ficou em 3,1 bi. Vocês lembram que na época do Bolsonaro as estatais estavam dando lucro. Ele pegou um rombo de 70 bi e entregou com 40 bi de lucro, superávit, lucro, tá certo? Nós estamos aí com esse absurdo agora, né? Os caras voltaram com muita sede, muita fome, muita pressa de destruir o Brasil. Vamos lá. No sábado, dia 28, durante conferência conservadora no Arizona, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu acabar com o que chamou de loucura transgênero, reconhecendo apenas os sexos masculino e feminino. Na ocasião, ele garantiu que irá assinar decretos para dar fim à mutilação sexual infantil. Glória a Deus! Tirar os transgêneros das Forças Armadas e dos esportes femininos. Aspas, vou assinar ordens executivas para acabar com a mutilação sexual infantil, enquanto aqui no Brasil o Lula faz o quê? Diminui a idade para a cirurgia de crianças, tá? Diminui a idade para a cirurgia de crianças, cirurgia para mudança de sexo, coisas que são irreversíveis, que vão acompanhar essas crianças para o resto da vida, depois elas vão se arrepender, vão sofrer e não vai ter volta, tá? Mas olha aí, quando você tem um presidente lúcido, uma pessoa decente, né, de direita, que preserva a família, a infância, olha o que faz, né? Então, olha só, vai acabar com essas cirurgias, né? Será a política oficial do governo dos Estados Unidos que existe apenas 2 gêneros, o masculino e o feminino. E ainda, durante seu discurso, afirmou que em 20 de janeiro, dia da sua posse, os Estados Unidos virarão a página para sempre, em 4 longos e horríveis anos de fracasso, incompetência e declínio nacional, referindo-se negativamente ao governo Joe Biden. No Brasil,
Eu sou autora de um projeto de lei, o 3396 de 2020, que prevê como único critério para admissão no esporte feminino o sexo biológico. Nós estamos assistindo nos Estados Unidos e em muitos outros países, pessoal do Braddock Show, abraço para vocês, o banimento, né, da participação de homens biológicos, de homens nos esportes femininos, tá? Não é o fato da pessoa se sentir mulher, se vestir como mulher, achar que é mulher, que muda a estrutura física, óssea, muscular, hormonal dessa pessoa, tá? É uma covardia o que estão fazendo com as mulheres, uma covardia. Eu estou lutando para defender, proteger as mulheres, tá? Enquanto que a bancada feminina não faz isso, não protege as mulheres. É isso aí, pessoal. É a God, que, sei lá, é um ótimo projeto, pena que não caminhe. Vai caminhar. Não caminhou até agora porque uma deputada petista recebeu a relatoria e sentou em cima. Mas vai caminhar porque os fatos falam mais alto. E vai chegar uma hora que aqui também isso vai caminhar e nós vamos devolver a dignidade para as mulheres esportistas. Essas que lutam. Dulce, minha amiga querida, um aceno para você também. Nós vamos devolver a dignidade para as mulheres que se dedicam, que abrem mão de horas e horas de lazer, de sono, de ócio, de tanta coisa para treinar, né? Para ter uma chance de subir a um pódio e que estão sendo esmagadas, estão tendo seu direito aviltado, né, por atletas trans. Eu não vejo uma mulher competir em time masculino. Ah, não, eu me sinto homem, eu sou homem, vou lá. Natação, boxe, corrida, não vai. É só homem que se sente mulher que vem disputar em times femininos. Não é interessante isso? A gente já viu homem dar porrada em mulher em luta de boxe, tá? E as pessoas ficam caladas vendo isso, aqueles que dizem que são contra a violência contra a mulher, ficam caladinhos assistindo homem dando porrada em mulher, soco na cara. Então, gente, isso tudo é muito grave e eu vou ficar aqui falando a verdade para vocês, a verdade, e lutando para que esse projeto da minha autoria seja aprovado. Vamos lá. Gente, querem uma coisa muito ridícula, mas assim, ridícula de com força? Vai aí. O Ministério da Justiça do governo Lula mudou a classificação indicativa das séries Chaves e Chapolin, exibidas pelo SBT, não é pela Globo, atenção, é pelo SBT, nas noites de segunda a sexta-feira. Até a última quinta, os 2 programas eram exibidos com classificação livre, mas o Ministério da Justiça definiu a censura de Chaves como não recomendado para menores de 10 anos e do Chapolin, 12 anos. As portarias com definição da censura dos programas foram publicadas no Diário Oficial da União. No caso de Chaves, a pasta diz que contém violência fantasiosa. Vocês já ouviram isso agora, gente? Violência fantasiosa. O Chaves, tá? E em relação ao Chapolin, o argumento é similar para recomendar que apenas pessoas acima de 12 anos assistam ao conteúdo. Em razão da mudança, eles recomendam que o programa seja transmitido somente após as 20 horas na TV aberta. No entanto, a série já é exibida às 22, enquanto Chaves é veiculada às 20h45. A regra em relação ao horário, porém, não tem caráter obrigatório, já que o STF decidiu em 2016 que a imposição dessas medidas é inconstitucional, mas ele pode mudar, não é verdade? O STF pode mudar, mas, gente, Chaves e Chapolin, que não passam na Globo, passam na SBT, e que, sinceramente, meus filhos, quando eram crianças, eu assistia com eles, todo mundo assistiu Chaves e Chapolin, todo mundo sabe que é um dos melhores programas para crianças, é aquele humor leve, aquele humor inocente. Esses é que vão ter censura, não são esses desenhos agora que tem
essa cultura woke, trans, coloca duas princesas se beijando, dois príncipes se casando, super-homem gay ou Homem-Aranha gay. Não, isso eles não estão nem vendo, nem se importando, né? Agora, Chaves e Chapolin, beleza, hein? Beleza. Vocês são ridículos com força. Com força. É impressionante. Vamos lá. Importantíssimo. Prestem atenção a essa informação que eu vou passar para vocês. Em entrevista, Mike Benz, ex-chefe de divisão de análise cibernética do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revela como o complexo industrial da censura, palavras dele, orquestrado pela CIA, desembarcou no Brasil 4 dias depois da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Olha só, Bolsonaro não tinha nem tomado posse ainda. E durante 4 anos estruturou a máquina de desinformação criada para derrubar Bolsonaro em 2022. Eita, notícia grave, gravíssima. Então, ex-chefe de divisão da análise cibernética do Departamento de Estado dos Estados Unidos, gente. Mike Benz, tá? Ele diz que somente 4 dias após a eleição de Bolsonaro em 2018, desembarcou no Brasil um complexo industrial da censura com agentes da CIA, orquestrado pela CIA, tá? Do governo Biden, para influenciar aqui dentro do Brasil, criar uma máquina de desinformação por aqueles que dizem combater a desinformação, que dizem combater as fake news, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque nós sabemos que notícias nossas, que publicações nossas foram suspensas, foram censuradas, foram multadas, não é? Estou eu aqui pagando multa, 30 mil aqui, não sei quanto ali, né, por postagens minhas que diziam a verdade, foram consideradas fake news, tá? Não pensem que é brincadeira, não, isso é coisa muito séria. Como disse o Eduardo Bolsonaro, eles vão querer derrubar os parlamentares da direita, nos acusando de termos feito fake news e caçar os nossos mandatos e nos tornar inelegíveis, para que a gente não possa se eleger, para que vocês não possam votar na gente em 2026. Vocês vão ter que votar só no pessoalzinho água com açúcar, que eles querem que seja a oposição, entendeu? É isso. Nós vamos lutar para isso não acontecer, mas é isso que eles estão construindo, tá bom? Então, olha que coisa seríssima essa, seríssima, tá? Essa acusação. E lá ele cita o Alexandre de Moraes, ele cita o TSE, ele cita o Supremo, todos eles unidos, com as costas quentes, vindas lá dos Estados Unidos, CIA, os globalistas que estão por trás disso, gente, para destruir, derrotar, acabar com os deputados e senadores de direita de verdade. Deixar só os aguinhos com açúcar aí, né? É isso, pessoal. Então, isso é seríssimo. Eu peço que vocês acompanhem no meu Twitter, nas minhas redes, tá? Essa notícia, assistam a esse vídeo, é muito importante. Gente, uma coisa boa, eu quero dar os parabéns a Cláudia Leite, que voltou a remover o nome de Iemanjá e cantar Yashu, que é Jesus, na música Caranguejo. Ela se apresentou no pré-réveillon do Recife, no show ela trocou o trecho que falava da orixá e inclui Yeshua, que para algumas religiões cristãs, né, é o nome de Jesus em hebraico. Cláudia é evangélica desde 2014, ela fez essa troca no último dia 14, onde ela se apresentou em Salvador. Ela cantou Eu Canto Meu Rei Yeshua, no lugar de Saudando a Rainha Iemanjá. Logo depois da apresentação, a Yalorixá Jaciara Ribeiro, do Instituto Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, IDAFRO, entrou com uma denúncia de racismo religioso
contra a cantora. A denúncia foi acolhida pelo Ministério Público da Bahia. Parabéns, Ministério Público da Bahia. Você realmente não tem bandido para correr atrás. Não tem, né? Abriu um inquérito para investigar o caso. A Idafro e a Alorixá argumentam que essa alteração descontextualiza a música e demonstra desprezo e hostilidade por religiões afro-brasileiras, configurando discriminação. Eles ressaltam que a festa de Iemanjá, retratada na música, e a própria figura da orixá são patrimônios culturais protegidos por lei e que a ação da cantora pode ser considerada um ataque a esses bens. O advogado Edio Silva Júnior, do Idafro, disse que ingressaria com uma interpelação criminal em nome da mãe Jaciara. Igor Costa, advogado e mestre em Direito Constitucional, explica que membros do MP da Bahia podem até ser investigados, de acordo com o artigo 27 da Lei 13.869 de 19, que é a lei do abuso de autoridade, caso façam alguma ação que viole a liberdade religiosa da cantora. Viu o vídeo, ele falou, o advogado, e claramente a cantora não teve intenção de ofender ninguém. O advogado reforça que o direito de seguir convicções religiosas e a liberdade de consciência estão amparados pela Constituição, como ocorre em todos os países democráticos. Atenção, minha gente, isso é o que diz a Constituição, mas, como a gente não tem mais uma Constituição de verdade, a gente tem só as leis que saem da cabeça dos ministros, né? E a gente sabe, até por uma declaração daquele ex-agente lá, diretor do Departamento de Estado americano, que os globalistas aparelharam o Ministério Público, o Judiciário, tudo aqui no Brasil, né? Para promover as pautas globalistas da esquerda, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu espero mesmo que entrem com uma ação de abuso de autoridade contra esse pessoal aí do Ministério Público, que não tem o que fazer, tá? Que fica inventando crime ridículo, nojento, que não existe. Parabéns, Cláudia Leite, que não se deixou intimidar, seguiu a sua consciência e voltou a cantar em homenagem a Jesus e não a Iemanjá. Nada contra quem canta para Iemanjá. Cada um canta de acordo com a sua consciência religiosa. Agora vem a outra, querendo dizer que a religião dela, né, foi ofendida, e ela faz isso ofendendo a cantora Cláudia Leite, que canta de acordo com a sua própria consciência religiosa. Vou te falar, né? Essas pessoas que pregam a tolerância são as mais intolerantes que eu já vi, tá? Esses woke, esse pessoal woke, são os mais intolerantes, os mais fascistas, os mais nazistas, os mais hipócritas e nojentos que tem. Vamos lá. Gente, eu vou terminar aqui agora, tá? Falando para vocês sobre um quadro que eu estou criando hoje aqui na nossa retrospectiva. Sempre que eu tiver material para isso, eu vou fazer, e vocês estão convidados a participarem. Esse é um quadro em que eu vou dar publicidade a algum feito extraordinário, alguma coisa muito bacana feita pelas pessoas, por você, por alguém, desde que você nos mande por e-mail, por WhatsApp, desde que você nos mande documentado qual foi a sua ação, quando, onde, com fotos, tudo documentado. E hoje, a pessoa que eu quero aqui enaltecer, a ação que eu quero enaltecer é do maestro Enio. O maestro Enio e seu filho caçula, Nicolas Antunes. Maestro Enio Antunes e o Nicolas Antunes, Nicolas de 11 anos. Eles cantaram, o maestro, eu vi ele tocando violino, e o Nicolas cantou na UTI para pacientes com 16 leitos internos na Santa Casa de Vinhedo, em São Paulo. O projeto é Música no Leito. É um segmento formativo no exercício de cidadania que, desde o ano de 2004, é praticado com estudantes de música em São Paulo, capital, alunos de arte do som escola e estilos interligados à Orquestra Antunes Câmara. Todos são alunos do maestro Enio. Até antes da pandemia, alunos da orquestra e Enio visitavam uma vez por mês leitos de pacientes no Hospital AC Camargo, Hospital Pérola Byton,
Hospital São Paulo, Hospital de Paulínia, instituições que cuidam de idosos e crianças assistidos pela PAI e crianças da AACD. Então, parabéns, maestro Enio Antunes, parabéns a seu filho Nicolas, com certeza vocês levaram muito conforto, alegria, inspiração e beleza para essas pessoas que estão acamadas, que estão em UTI, que estão passando por momentos de dificuldade, de enfermidade, de dor. Parabéns, continuem com esse trabalho maravilhoso de vocês. E você que está nos ouvindo, se você tiver alguma ação, algum feito que você queira compartilhar conosco, mande para a gente, que nós teremos o prazer de selecionar e compartilhar com as outras pessoas. E eu vou colocar no nosso stories do Instagram, tá? O videozinho, para que vocês, e a arroba do maestro Enio Antunes, para que vocês possam seguir, acompanhar. Tá bom, pessoal? Olha, super beijo para vocês. Está acabando o ano. Quero desejar, com muita fé, um 2025 melhor do que foi 2024. Que 2024 está sendo osso duro de roer, né? Mas a gente espera que possamos contar, né, com uma forcinha lá de cima e também com uma ajuda aí do homem que assume agora dia 20 de janeiro, do Elon Musk, né, de tantas pessoas que estão, sim, com os olhos voltados para o Brasil e com muita vontade de combater a censura, de combater os ataques à liberdade de expressão. Para o PGDF, você chegou acenando aqui para você. Vou pedir para vocês, meus amigos, que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas possam se informar, né, ter uma informação fidedigna e conhecer as verdadeiras fake news e desinformações que são plantadas. Maestro Enio Antunes está aqui nos assistindo. Vocês podem encontrar aqui pelo Instagram, nos comentários. Maestro Enio Antunes, um abraço para você, para o seu filho Nicolas e um grande beijo. Aí o Roberto Gomes tem uma cara que Elon Musk vai vir aqui sim, kkkk. Tá rindo, meu amigo? Aguarde, ele já veio aqui. Ele já esteve como presidente Bolsonaro, ele já veio aqui. E ele é mais uma vítima do Alexandre de Moraes. Você acha que um dos homens mais poderosos do mundo vai deixar passar em branco? Barato isso? Senta. Ri sentado, tá certo? Para ver se você ri, né? Se você fica mais felizinho. Mas lembre-se, ri melhor quem ri por último. E um abraço para Itabela, Bahia, o Adriel Santos de Paula pedindo. Jorge Lopes, feliz ano novo para você também, né? Tá rindo deitado? Melhor ainda. Ri deitado, se cobre. Uma boa noite, bons sonhos para você, que sonhar ainda é livre. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito boa noite. Fiquem com Deus. É verdade, sonhar ainda é livre e grátis. O Taxade ainda não taxou os sonhos. Boa noite.